Boa tarde, eu sou professora Flávia Faisal de Souza, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e segunda secretária da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação Especial. Eu sou uma mulher branca, né, de cabelos grisalhos, tenho 50 anos, hoje eu estou usando um óculos de armação preta, estou com uma blusa colorida, né, com fundo branco, mas com riscas vermelhas, pretas, rosas, azul, com pontos pretos, traços pretos, né, numa estampa. Estou sentada no escritório, numa cadeira preta, né, atrás de mim tem uma estante de madeira escura com livros, né. Ao meu lado, esquerdo, tem um escaninho, né, e uma parte da minha área de trabalho. A gente hoje vai estar a gente hoje vai estar gravando, perdão, a gente hoje vai estar, realizando, né, o sétimo episódio, né, das lives Ética em Pesquisa, da BPE, né, é o nosso último episódio, né, um trabalho que foi realizado pela BPE durante o ano inteiro, né, trazendo vários pontos que problematizam a ética na pesquisa, né, e especificamente hoje a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar tratando, né, do tema ética na pesquisa na área das humanidades. E a professora convidada, pesquisadora convidada para debater com a gente essa temática, é a professora Evanilde Apoluceno de Oliveira, né. Eh, Apresentando para vocês, antes de chamá-la, né, a professora Evanilde é pós-doutora em educação pela PUC do Rio de Janeiro, né, doutora em educação pela PUC de São Paulo, né, e sendo que ela fez o doutorado sanduíche, né, na UNAM e na UAM Iztapalapa, no México, né, com estudos sobre ética com o filósofo Henrique Dussel. Ela é mestre em educação popular pela Universidade Federal da Paraíba e graduada em filosofia pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é docente do programa de pós-graduação em educação, né, professora titular da Universidade do Pará. É vice-presidente norte da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, a ANPED, coordena o Núcleo de Educação Popular Paulo Freire da UEPA, coordena o Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPA também. É editora da revista COCAR, coordena a Cátedra Paulo Freire da Amazônia, coordena a Rede de Educação Inclusiva da Amazônia, né, e é pesquisadora do Observatório Nacional de Educação Especial, da Rede Freiriana de Pesquisadores, da Rede Luso-Brasileira de Alfabetização de Jovens e Adultos e da Rede Interculturalidade e Movimentos Sociais, Rede Mover. Desenvolve pesquisas na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, educação popular e educação inclusiva, envolvendo ações educacionais com infância, crianças e com jovens e adultos. Então, é com grande prazer, é uma grande honra para a gente hoje estar dialogando com a professora Evanilde, né, que tanto vem contribuindo para o campo da área da educação de pessoas com deficiência, né, e que é um tema tão caro para nós, né, falar sobre a ética na pesquisa, então, na área de humanidades. Professora Evanilde? Flávia, eu sou Ivanilde Apoluceno de Oliveira, eu sou uma mulher branca de 70 anos, com cabelos escuros, curtos, eu uso óculos dourado, com armação dourada, estou com batom vermelho e estou com uma blusa azul marinho com rosas vermelhas. E atrás de mim, eu estou na sala, tem um quadro, uma figura abstrata, e um vaso de capim dourado com flores vermelhas, com rosas vermelhas. E eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês falando sobre a ética e pesquisa na área de humanidades. A gente que agradece a sua disponibilidade e a presença aqui hoje. A gente agora, então, eu passo a palavra, né, para a sua apresentação inicial e só explicando a nossa dinâmica, né, que a gente já combinou previamente. A senhora tem uma fala inicial, depois, então, a gente abre aí para uma conversa, né, a gente vai estar realizando algumas perguntas, vai trocando algumas ideias, batendo um papo, né, como se diz aqui no Rio. Eu gostaria
dizer que trazer esse tema, ética da pesquisa na área da humanidades, é importante porque nós temos pesquisas na área das ciências humanas, das ciências sociais, na educação, né, que fogem do modelo médico. E a gente, em todo o comitê de ética e as nossas práticas, elas nos levam para outro caminho diferenciado daquilo que nos é exigido, né, nos comitês de éticas com base na saúde. Então é importante que a gente pense, né, em estratégias e cuidados éticos que realmente atendam às demandas da área das humanidades, e em especial na educação, né. Na educação, a gente trabalha com alunos, com professores, com gestores, com familiares. Tem toda uma questões específicas, escolares e não escolares, que merecem atenção, né, nessa prática ética em pesquisa. Professora Evanilde, pensando na questão, né, sobre o compromisso ético do pesquisador na área da pesquisa, como é que a senhora situa essa problemática no campo, né, da ética da pesquisa nas humanidades? Essa questão da relação ética e ciência, né, ela é uma questão fundamental, porque assumir responsabilidade na e com a pesquisa é assumir a presença do outro e respeitar o outro como pessoa e como cidadão, né. A a a Bernadette Gatti, ela chama atenção quando ela diz que as pessoas que serão os interlocutores da pesquisa, seja em modo presencial, por meio de entrevistas, observações, ou por meios à distância, né, via internet, vídeos, chats online, entre outras, merecem ser tratadas com muito cuidado, sensibilidade e respeito. Isso implica cuidados especiais com os comportamentos por parte do pesquisador, na coleta das informações, nas formas de abordagem, nas formas de expressão e comunicação, no uso das palavras, nas atitudes e nas expressões corporais. Por isso, é necessário considerar os efeitos possíveis dessa interlocução com as pessoas que contribuem com as pesquisas, no qual o pesquisador, quer queira ou não, ele acaba tendo uma posição diferenciada. Então, a necessidade de se ter consciência dos diferentes potenciais riscos emocionais, cognitivos e de abalos pessoais que podem derivar de constrangimentos, entre choque de culturas, linguajar, atitude, entre outros, que vai implicar no respeito à dignidade humana. Isso significa que há necessidade do pesquisador ter consciência de que o ato de pesquisar não é neutro, né? O ato de pesquisar é uma ação histórica e ético-política. A pesquisa, não sendo neutra, ela envolve e traz consequência aos seres humanos, né? A ação de pesquisar exige do pesquisador respeito ao participante da pesquisa, porque ele está lidando com vidas humanas, com responsabilidade social. E por isso ele precisa se perguntar: eu pesquiso quem? Eu pesquiso o quê? Para quê e por quê? Né? Ele tem que ter consciência da finalidade e das relações que ele estabelece na sua pesquisa. E o outro aí, ele tem que aparecer na perspectiva da alteridade, né? E o que implica que o participante da pesquisa seja visto e tratado pelo pesquisador como um sujeito que tem a voz
e seja compreendido em suas significações históricas, sociais, culturais e políticas, bem como sejam reconhecidos seus saberes, experiências de vida, de mundo e respeitados como sujeitos de direitos e cidadãos. O outro, visto como alteridade, pressupõe que o pesquisador tenha a capacidade de escutar e dialogar com o outro, bem como se responsabilizar eticamente com o outro. E ter responsabilidade ética é assumir a presença do outro, né? O Paulo Freire ele traz essa discussão quando discute pedagogicamente a relação com o outro. Ele chama a atenção que escutar é algo que vai além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido freiriano, é a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Então, essa escuta do outro na pesquisa significa, por parte do pesquisador, estar atento ao outro, procurando entender as suas respostas, as suas narrativas, né? Entender o outro como participante do processo e não como objeto, né? De pesquisa. Significa tratar o outro como pessoa humana, que possui a capacidade de optar, de posicionar-se criticamente em relação ao mundo, bem como promover sua autonomia como sujeito de seu conhecimento, história e cultura. Assim, nos procedimentos metodológicos, o pesquisador há de ter o cuidado com o outro, no sentido de não oprimi-lo, de não cercear sua fala, de não induzi-lo nem aliená-lo no processo, e sim ampliando as possibilidades de vida e de liberdades humanas por meio da afirmação da vida humana, né? Então, o pesquisador não pode conduzir o processo, não pode camuflar as respostas, né? Então, o cuidar aqui considerado é na perspectiva do Leonardo Boff, para que para o qual o cuidar é mais que um ato, é uma atitude, abrangendo mais do que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com o outro, cuja mudança de atitude pressupõe a substituição de hábitos de passividade pelos de participação e ingerência. Então, o cuidar e o respeito à vida humana são critérios éticos fundamentais para a garantia de uma relação de alteridade para com o outro na pesquisa, né? E é isso que eu gostaria de chamar a atenção quando a gente fala do compromisso ético do pesquisador, porque ele está trabalhando com pessoas que precisa ser considerado na perspectiva do outro como alteridade, e não o outro objetivado, né, onde se torne meramente passivo no processo. É muito interessante, né, durante a sua fala, agora a sua resposta, eu fiquei pensando como nesse sentido, eh, o ato de pesquisar, ele em si é um ato de transformação social, né, para além do problema e do que seja o foco do estudo, né, mas é um ato de transformação, né, de transformação de olhar, de transformação de valores e de produção de um conhecimento que transforma, né, é muito rico, né, pensar. E fazer o outro partícipe do processo, né? Sim, sim, o pesquisar com o tempo inteiro, né, O desde a outro precisa ser construção. partícipe do processo, né? Do processo de Exatamente. pesquisa. Uhum, fundamental, é pesquisar com o outro o tempo inteiro respeitando, né, enfim. Mas, Sim. e aí eu fico pensando ao mesmo tempo, professora Evanilde, eh, em como é difícil
Isso requer uma mudança de paradigma, uma mudança epistêmica muito grande, sobretudo na formação que a gente tem, que a gente vem de uma história de uma formação, no campo da educação, no campo das ciências humanas, e a própria, né, como a senhora mesmo colocou no início, a própria ideia de pesquisa a qual a gente é obrigado a conversar o tempo inteiro nos conselhos de ética, por exemplo, né, que é uma lógica muito mais do campo da saúde, no campo no campo das ciências biológicas, do que no campo das ciências humanas, né? E aí eu fico pensando sobre as tensões e os desafios que se colocam da ética na pesquisa em humanidades, né? Que é algo que a gente, né, que está sendo construído. A senhora poderia comentar um pouco sobre as tensões e os desafios que se colocam, então, nessa construção? Sim. Uhum. Primeiramente, pegar um pouquinho da história, né? Com a Resolução 196 de 1996, alguns procedimentos passaram a ser indicados e solicitados aos pesquisadores, como apresentar projeto de pesquisa ao comitê de ética, descrever no protocolo de pesquisa a pesquisa a ser realizada, o método, o local, sujeitos, técnicas, incluir o termo de consentimento livre, né? E isso eram algumas ações da resolução 196. Com a resolução 466 de 2012, essa resolução revisa a resolução 196 e cria a Plataforma Brasil, né, que é o sistema oficial de lançamento da pesquisa para análise e monitoramento pelo sistema CEP-CONEP, e define alguns termos, explicita os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, bem como o processo de consentimento livre esclarecido, os comitês de ética e pesquisa e a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, entre outras ações. Quando a partir dessa resolução, algumas questões já começaram a ser levantadas. Primeiro, o caráter centralizador da legislação, porque institui em uma mesma resolução, espelhada em concepções e procedimentos próprios a pesquisas biomédicas, parâmetros para avaliação ética de toda e qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. Quer dizer, o modelo é biomédico e coloca como padrão para qualquer tipo de pesquisa. Atrela a instâncias da área da saúde as funções de normatização e gerenciamento do processo de avaliação ética de pesquisas realizado em todas as demais áreas. A existência de uma tensão entre a área das humanidades e a área da saúde. Algumas críticas são feitas aos parâmetros da área da saúde, considerando que as ciências humanas e sociais possuem objetivos e procedimentos diferenciados dos das ciências biomédicas. Nós não fazemos experimentação, né, com as pessoas, como a área médica que utiliza o medicamento, que vai ver a reação do medicamento. Nós temos outra lógica, outra forma de trabalhar as relações humanas, de compreender essas relações humanas. Por isso, a necessidade que já se apontava aí de gerar normas que atendam às especificidades das pesquisas das áreas das humanidades. Ou seja, uma regulação nacional da ética e pesquisa específicas das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, né? O Amorim vai explicar que a necessidade da revisão ética da pesquisa em ciências humanas e sociais serem realizadas fora da área da saúde. Ele destaca que é uma reivindicação das associações, né? Tanto a Associação de Antropologia, a Associação as ANPOCs, né? É, as reivindicações é a criação de um outro sistema de avaliação na ética em ciências humanas e sociais, né? Então, essa reivindicação ela provocou uma mudança, né? Essa já, apesar das resistências do Ministério da Saúde, né?
Em 2016 foi criada a Resolução 510 pelo Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre normas aplicáveis à pesquisa em ciências humanas e sociais, reconhecendo existir especificidade nas concepções e práticas na área das humanidades. Quer dizer, o fato de criar a resolução já aponta que há o reconhecimento das especificidades. Porém, a tensão continua, né? Apesar de nós termos hoje esta resolução vigente, as tensões continuam, porque a, a expectativa da área das ciências humanas é a criação de um sistema próprio, com uma plataforma específica, desvinculado do sistema de saúde, né? Então, por mais que a resolução já aponte expectativas, ela continua vinculado ao sistema de saúde. E aí você vai para a plataforma, exige um monte de exigências que são da área da saúde que não tem nada a ver com a área da educação, né? Então, continua mantendo exigências que da área da saúde e que não atende à área das humanidades, em especial a educação. E então as especificidades da área das humanidades, elas precisam ser atendidas de fato, né? Elas não a resolução não consegue dar conta. Há ainda limitações, né, pelo fato de ter uma compreensão de ética de risco de pesquisa na perspectiva biomédica, ou seja, ainda há ainda fortemente presente elementos da biomedicina. A tipificação do risco em resolução, que complementa a 510, está sendo elaborada, por exemplo, por uma comissão vinculada à saúde, sem representação da área das humanidades. Isso é uma outra questão. Assim, aponta-se para que os CEPs considerem as especificidades das áreas das humanidades. Além disso, alguns CEPs são coordenados por pesquisadores da área da saúde. E, embora conte com a representação de outras áreas, a perspectiva da pesquisa em saúde acaba predominando. Assim, as características e as especificidades da pesquisa em ciências humanas não são compreendidas, acarretando dificuldades para a aprovação de projetos da área das humanidades. Isso é um fato. As pessoas da humanidade acabam tendo problema ao enviar, porque volta o projeto, eles exigem um monte, as exigências do projeto, né? Então, a dificuldade de aprovar, de entender que aquilo que está sendo feito, né, tem uma outra lógica, tem um outro procedimento. Então, isso acaba dificultando para a área das humanidades, e em especial para a educação. Por exemplo, uma pesquisa na área da educação com crianças. Você tem que apresenta propostas de dinâmicas pedagógicas, por exemplo. Dificilmente o pessoal da área médica consegue entender a proposta que está sendo feita, as dinâmicas que estão sendo propostas pedagogicamente, como estratégia pedagógica, porque as pesquisas na área da educação elas envolvem também questões pedagógicas, dinâmicas pedagógicas, e acaba sendo pesquisa com ação e um trabalho de formação, às vezes, né, dependendo da característica da pesquisa. E nem sempre isso é considerado, é visto, né, compreendido pela, pela área médica, né? Então, essas especificidades elas precisam ser trabalhadas por pesquisadores com uma plataforma direcionada para essas pesquisas, né? Então, superar essas tensões e ter autonomia, né, no processo são os desafios emergentes apontados no debate sobre a ética na pesquisa no campo das ciências humanas e sociais e na educação, né?
porque enquanto nós estivermos atrelado a uma plataforma da área da saúde, enquanto nós tivermos toda uma análise com a lógica da saúde, nós vamos criando obstáculos para as áreas das humanidades, aí em especial na educação, né? E com isso nós vamos tendo dificuldade. As pessoas acabam não encaminhando para os comitês de éticas, porque acha que é muita burocracia, é muito trabalho, é muita dificuldade, ou então o trabalho não é aprovado, fica exigindo-se também um monte de informações que acaba as pessoas desistindo, né? Então, em vez de colaborar com o processo de que a gente mantenha a ética na pesquisa, os comitês que são necessários, são importantes, né, acaba tendo essas tensões, esses conflitos, que faz com que as pessoas se afastem dos comitês de ética, né, e não procurem o comitê de ética, que é necessário. Sim. E nesse sentido, me parece que, inclusive, a gente vai deixando de debater na área e deixando de aprofundar, quais seriam os princípios orientadores das pesquisas em ciências, né, na área das humanidades, né, porque é como se fosse esvaziando, né, esse núcleo, que é um núcleo importante, inclusive, de produção de conhecimento sobre, né, para que a gente possa amadurecer enquanto área, né. E aí seria Sim, importante se a senhora pudesse comentar, sobre os princípios orientadores, né, das pesquisas em humanidades nesse sentido, então, né, que eu acho que é fundamental sim, e é importante que a gente amadureça esse debate. sim. É, as reivindicações de orientações normativas específicas às áreas das ciências humanas e sociais, elas se embasam em alguns princípios éticos, como a dignidade humana, a liberdade, a diversidade de indivíduos e grupos sociais, porque nós não estamos falando da pessoa biológica, né? Nós estamos falando da pessoa que tem uma história, que tem uma tradição cultural, que tem relações étnicas diferenciadas. São pessoas que não é diferentemente do olhar biológico, nós estamos falando de pessoas que vêm de culturas diferentes, com saberes diferentes, com práticas sociais diferentes, né? Então, além desses princípios de dignidade humana, liberdade, diversidade, nós desses grupos sociais, nós temos também que tem por base princípios como a integridade, né, a transparência, a responsabilidade na condução da pesquisa e seus resultados, como nos fala Zerman. E na própria resolução 510, né, ela apresenta alguns princípios éticos direcionados às ciências humanas, né, que estão relacionados a esses que nós falamos anteriormente. Primeiro, o reconhecimento da liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo da pesquisa, inclusive da liberdade científica e acadêmica. Segundo, a defesa dos direitos humanos e recusar do arbítrio e do autoritarismo nas relações que envolvem os processos de pesquisa. Terceiro, o respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como os hábitos e costumes dos participantes das pesquisas. Você veja aí quantos elementos nós já estamos trazendo, né? Diversidade cultural, hábitos, costumes, porque nós não estamos falando do sujeito biológico, nós estamos falando do sujeito cultural, né? Do sujeito histórico, do sujeito social. Empenho na ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização da produção do conhecimento e o resultante da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou população que foi pesquisado, né? Então, aí é o retorno, a socialização da pesquisa, dos resultados aos grupos pesquisados, né? Recusa toda forma de preconceito,
incentivando o respeito à diversidade, a participação dos indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e as diferenças dos processos de pesquisa, né? Então, a questão do preconceito, da discriminação, ela aparece também aí, né, contra essas práticas. A garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes, da proteção de sua identidade, inclusive no uso da sua imagem e voz, e a garantia da não utilização das informações obtidas em pesquisa que seja prejuízo dos seus participantes. Então, esses são princípios éticos que pressupõem a defesa de direitos humanos, a garantia do processo democrático, o reconhecimento da pessoa humana como um ser de liberdade, autonomia, bem como a recusa a toda forma de preconceito e discriminação, incentivando o respeito à diversidade e às diferenças individuais e culturais. Isso significa, na pesquisa, o cuidado ético com o outro, que implica a compreensão e o debate sobre a alteridade, né? O Maynard e Cury estabelece como princípios orientadores das pesquisas, justamente eles trazem a questão da dignidade, né? A questão dos direitos humanos, o emprego de padrões elevados de pesquisas de integridade, honestidade, transparência e verdade, e a defesa dos valores democráticos, da justiça, da equidade e responsabilidade social. Então, eu quero chamar atenção para esses princípios, né? Porque são princípios que refletem aspectos das relações sociais, culturais, políticas, né? Que envolve grupos sociais, diferentes grupos sociais, diversidade de sujeitos. Então, nós não temos um padrão, né? Como no biológico, você está trabalhando um padrão biológico, não. Nós estamos aqui justamente trazendo, nas pesquisas das humanidades, a diversidade, a pluralidade de sujeitos, de práticas culturais, de sujeitos culturais. Então, por isso que a pesquisa precisa ser reveladora desse contexto, né? Ela não pode ser uma pesquisa que tenha uma outra concepção e outros princípios. Então, os princípios do respeito à vida e a proteção dos participantes, né, convocam os pesquisadores a ações éticas, cujas ações devem ser pautadas em legislações, nos comitês de éticas que regularizam os procedimentos adotados nas pesquisas. Porém, em função das práticas sociais, né, das dinâmicas das práticas sociais e dos condicionantes socioculturais e econômicos que afetam as relações construídas, né, de modo interativo entre pesquisador e participante, espera-se do pesquisador uma postura sensível, vigilante e atenta, né, nessas relações. A ética em pesquisa, então, constitui uma luta epistemológica e política, né? Ela é epistemológica porque perpassa por concepções de ciência, de pesquisa, de ser humano, de ética e política. E envolve a luta pela autonomia das ciências humanas ao respeito às né, entre ciências humanas e as outras ciências, das outras áreas, ela está posta aqui na questão do comitê de ética, né? Essa mesma luta política. As ciências humanas lutam para serem reconhecidas como ciências humanas, do ponto de vista epistemológico, e lutam para reconhecer as suas especificidades epistemológicas.
né. Então, a luta pelo reconhecimento da cientificidade das ciências humanas é histórica e reflete na discussão atual sobre ética e pesquisa, em que as humanidades reivindicam serem consideradas suas especificidades, bem como as possibilidades de ter um sistema próprio de avaliação ética, e por isso a importância, né, dos fóruns, das associações como a ANPED, por debaterem a ética e pesquisa. A importância, né, de se ter o debate, né, dos fóruns, em função, dessas questões que fazem parte de uma luta histórica no campo epistemológico entre as ciências humanas e as demais ciências, e que se reflete no campo da ética da pesquisa. Nessa sua fala agora eu fiquei pensando muito, numa ideia que se toma, né, a partir dos estudos do Vygotsky, né, que é um pesquisador que eu estudo já há um tempo, eh, que ele dá a entender, né, enfim, ele comenta em alguns momentos, que a pesquisa, né, quando envolve o desenvolvimento humano, quando envolve o humano, né, e com a preocupação de entender o que é o humano, né, ele vai falar que o método, ele não é rígido, mas ele é rigoroso, né? E ele é rigoroso no sentido do compromisso com o outro, ele é rigoroso no sentido de compreender, né, o outro, o processo de desenvolvimento, e que tem a ver com a justiça social, né? Tem a ver com o compromisso ético, com o compromisso político, né? Do fazer pesquisa com o outro, né? E compreendendo, né, o sujeito em si. Me fez pensar muito, né, nessa questão, e como a senhora tão bem falou, é quase que uma lógica oposta da lógica das ciências biomédicas, né, quando a gente pensa no julgamento, né, do que nós fazemos enquanto pesquisadores, né, e da lógica que sustenta, né, a pesquisa no campo da biomédico. A luta é grande, né, e eu fiquei pensando também o tempo inteiro no trabalho árduo que a comissão de ética, né, da ANPED, que é no campo da educação, né, e a gente aqui fala também do campo da educação, vem fazendo no sentido de construção, né, de uma proposta ética, de reflexões éticas, né, e vem sido muito intenso e muito importante, né, o trabalho que a comissão de ética da ANPED vem atuando tanto no campo acadêmico como no campo político, né, os tensionamentos, as Sim, proposições, né, sim. né, e É, nesse sentido, né, a senhora é, poderia comentar um pouco uhum. sobre os estudos, né, essa necessidade de debate nesse campo? Porque, não só, né, a gente tem a discussão epistemológica, como eu falei, né, você traz uma discussão que envolve concepção de ciência, concepção de infância, concepção de ser humano, né, e que envolve questões específicas em relação a essas concepções que a gente precisa, trabalhar. Por exemplo, eu me lembrei agora que uma vez eu concorri a um edital e e o meu trabalho era uma pesquisação, né. Logo quando se começou a falar de pesquisação, né, de pesquisação, e quem avaliou o meu trabalho foi um pesquisador, da experimental, da psicologia experimental, né. E aí, obviamente, que ele não aprovou o meu projeto, porque ele dizia que era extensão que eu estava fazendo e não pesquisa, né. Mesmo eu fundamentando teoricamente, explicitando que era uma pesquisação, né. Então você veja a questão. Aí eu recorri, e quando eu recorri, encaminharam para outro avaliador que tinha uma outra concepção, então o projeto foi aprovado, né. Então a discussão, se você tem uma formação experimental, né, uma pesquisação jamais vai ser vista como pesquisa, é vista como extensão, não como pesquisa, né. E aí você imagina a complexidade que envolve, né, na a áreas das humanidades, com a diversidade de sujeitos,
você fazer uma pesquisa numa comunidade indígena, você fazer uma pesquisa numa comunidade quilombola, fazer que não é a mesma pesquisa da antropologia, porque nós estamos no campo da educação, por exemplo, né. Essa minha experiência, né, mostra que a necessidade da especificidade, né, e da necessidade de discutir o que é que nós na área das ciências humanas estamos trabalhando do ponto de vista da pesquisa, né, quais são as estratégias que estão sendo utilizados. Então a gente precisa conhecer nós mesmos e precisamos fazer um trabalho, né, quando a gente quer um comitê de ética específico, é para isso, para fortalecer as nossas pesquisas e não para prejudicá-las, né. Mas para isso a gente precisa discutir como submeter o projeto de pesquisa, o que versa a legislação vigente, como proceder, o consentimento, o anonimato dos participantes, quais os potenciais riscos ao participante da pesquisa da área das humanidades, como se dá a participação em comitês de éticas, né. É importante também o estudo sobre a ética e pesquisa, na pós-graduação e na graduação. A gente precisa de formação, a gente precisa que os cursos abordem essa questão, estudem essa questão, né, porque a gente precisa de seminários de pesquisas, grupos de pesquisa trabalhando e discutindo essas questões. Nós não temos formação específica sobre isso, né, então a gente precisa criar estratégias de formação e de debate para que a gente cresça nesse processo. Também é importante a participação dos pesquisadores das áreas das humanidades participando dos comitês de ética existentes, porque aumentando a representação, né, da área das ciências humanas nesses comitês, a gente pode interferir nesse processo, pode ter fator de interveniência nesse processo, porque a predominância é da área biomédica, né. Então a questão é importante considerar que a questão da ética e pesquisa ela vai além do preenchimento da plataforma, né. Ela deve estar presente em todas as etapas da pesquisa, desde o projeto até a publicação e devolutiva à sociedade, o que exige do pesquisador estar atento aos cuidados éticos em todas as fases de investigação, né. Então, independente se ele levou ou não para o comitê de ética, né, ele precisa ter esses cuidados. É isso que é o mais importante, né, esse respeito ao processo. E os procedimentos éticos da pesquisa também não impedem a realização dos estudos nem os burocratizam. É preciso pensar que o mais importante é o respeito à pessoa que participa da pesquisa, sua integralidade e dignidade, né. Então a gente precisa discutir, aprofundar, debater, conhecer, refletir sobre o tema, trazer para a discussão, ser integrante dos comitês, né, porque a gente está lá influenciando, ajuda, contribuindo para fortalecer essa resolução criada. E eu gostaria de finalizar, essa minha fala com um texto do Carlos Rodrigues Brandão, quando ele diz assim, né: "O telescópio multiplica o olhar, mas ainda é um olho humano que vê o que olha. Os números e as teorias dão um chão seguro à compreensão do que é visto ou experimentado através de instrumentos, mas é uma mente humana que dá sentido ao que o olho descobre ou a imaginação inventa quando constrói uma interpretação objetivamente pessoal do que a pessoa pensa. É uma mente humana que pensa, mas é um coração que a dirige", né.
essa fala do Brandão, para mim, é muito significativa, porque colocar a pessoa humana como centro de referência, né, da pesquisa, dentro dessa discussão ética, é fundamental, né. E é isso que a gente espera de um comitê de ética na área das humanidades. É muito lindo, e esse texto é muito lindo e me provoca, enfim, me fez pensar que em como quando a gente advoga, né, contra a neutralidade do pesquisador, né, que não existe a neutralidade, a gente acaba advogando e, assim, a gente acaba demandando, né, um aprofundamento, né, e uma postura ética muito mais radical, né, do que se coloca quando se põe no lugar da neutralidade, né? Eu fiquei imaginando e pensando é, como é que o outro, né, das ciências biomédicas nos olha a partir desse lugar do não neutro, né, de quem se coloca como não neutro, né, e se coloca como fazendo a pesquisa com o outro. Né? Então, é definitivamente uma mudança de postura, uma mudança epistemológica, uma mudança ética muito grande, e requer um rigor ético nosso no Sim, campo das humanidades muito mais profundo, né? Porque tem um compromisso com o outro de uma forma muito mais radical, né? sim, Né, radical no sentido de ir a fundo, né? No sentido do sim. respeito, da alteridade, como a senhora também colocou, né? Aqui hoje para gente, né? No nossa conversa, né? No nosso bate-papo. Muito interessante, muito rico pensar, Sim. né? Em todas essas questões. É. E na hora que você coloca o ser humano, né, e o ser humano na sua integralidade, não o ser humano biológico, Uhum, só corpo, né, mas o ser humano contextualizado, o ser humano engajado no mundo, isso dá outro sentido, outro significado, nos leva a outras caminhadas metodológicas, uhum, epistemológicas, né, que é o que eu digo que por isso que a gente precisa estudar, né, aprofundar a pesquisa nas humanidades, para que a gente possa realmente desconstruir esse olhar, né, de negação das ciências humanas, porque a gente isso historicamente vem sendo construído, e que a gente precisa hoje, né, no comitê, nesse debate sobre a ética na pesquisa, trazer essas questões, refletir sobre essas questões e ver os grandes desafios que nós temos para enfrentar, né, essa tensão que ainda é fortemente presente entre as ciências biológicas e as ciências humanas. né. E é muito interessante, professor Evanilde, pensar especificamente no nosso campo de pesquisa, né? Quando a gente tem como parceiro, como participante de pesquisa, como parceiro de pesquisa, a pessoa com deficiência, né? E pensar o papel social historicamente da pessoa com deficiência na sociedade, né? E pensar na potência transformadora, né? Da mudança de papel desse sujeito através da pesquisa orientada, né, por esses princípios que a senhora trouxe para a gente hoje, né? Sim, sim. É, Então, e eles estarem presente, participando, e você ter a sensibilidade com esse outro, né, compreendendo esse outro, não com olhar de discriminação, mas com olhar de sujeito, né, compreender a historicidade desses sujeitos, isso te leva a caminhada da pesquisa diferenciada e que precisa ser considerada e precisa ser respeitada, né? com certeza. Porque você não pode enquadrar, né, engessar. É, e quando você coloca um padrão e engessa, você não leva em conta as especificidades das pesquisas da área da humanidade. Perfeito, Porque esse perfeito. ser humano que está aí, né, ele não é objeto, ele é sujeito, né. Uhum, Então eu uhum, não posso objetivá-lo, eu não posso coisificá-lo, eu tenho que trabalhar com ele como sujeito.
Essa é a grande mudança que a pesquisa no campo das humanidades nos coloca, Sim. né. Eu não estou trabalhando ele como corpo que eu altero dando medicamento, aplicando uma injeção ou fazendo uma experimentação, né. A coisa é Uhum. bem mais ampla do que isso. Com certeza, com certeza. Eu lembrei, de uma fala, não lembro de quem foi, que as nossas pesquisas, não afetam o sujeito, né, pelo medicamento, mas afetam até mesmo pelo olhar, né, e como esse olhar Sim, pode mudar, né, e impactar a vida do outro, né, a vida de quem está com a gente na pesquisa, né. Então, acho que a sua fala de hoje nos faz pensar muito nisso, né, de como as nossas pesquisas afetam, né, as pessoas que estão com a gente no processo de pesquisa, né, e todo o cuidado que a gente precisa ter, né, com a academia, em né, relação ao outro. em relação ao outro. Exatamente, exatamente. Isso. Professora Evanilde, sem palavras para agradecer a É, sua são várias participação. formas, né, mas é isso. Sim, são várias formas exatamente de afetar o outro, eh, e essa forma de afetar, ela tanto pode ser positiva, como pode não ser positiva, né, como pode ser, eh, uma Mas é transformação que não é o que a negativo. gente deseja socialmente falando, né. Então o nosso cuidado tem que ser grande, grande, grande nesse sentido. Sim, Né, e aí por isso acho que a necessidade, não só por isso, né, mas a necessidade de aprofundarmos, né, como a senhora colocou, né, o conhecimento ético, né, os parâmetros, né, os princípios orientadores, e como isso precisa estar claro para todo mundo, né, para que a gente possa de fato construir, né, sim, pesquisas potentes, né, pautadas nos direitos humanos, na justiça social, né, na transformação da sociedade, né, que é o que a gente tanto almeja, né, a partir aí dos nossos princípios éticos, políticos, epistemológicos, né. Então, acho que a senhora trouxe grandes sim. reflexões para a gente hoje, para o nosso campo, né, sem palavras para agradecer a sua contribuição, enfim, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de refletirmos juntas nessa entrevista. Muito obrigada. Isso. Prazer foi meu, enorme. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, pela presença, né, nós agradecemos imensamente a presença de todos e a presença mais uma vez, obrigada, professora Evanilde. Até logo.